Tiago 4, versículo 11 e versículo 12. Nos diz o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder para salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Pois bem, querido Tiago vai nos conduzir aqui sobre a integridade da nossa fala. Mas não é qualquer fala que Tiago vai nos conduzir aqui. Tiago vai nos levar, queridos, a refletir durante esse texto sobre como o nosso discurso revela a essência do nosso caráter. E bem em especial no contexto, dessa vida comunitária que Tiago sempre vai nos trazer à luz, ao pensamento. Tiago aqui, queridos, vai colocar em xeque a maneira como nós falamos uns dos outros. A forma como nós falamos das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos colegas, das nossas famílias, dos nossos irmãos em Cristo. A forma como falamos uns dos outros. E uma questão prática e bem profunda espiritualmente. E aqui, preste atenção, é como se Tiago dissesse: suas palavras têm o poder de construir ou destruir. Como você usa as suas palavras? Vou repetir. É como se Tiago estivesse nos dizendo: suas palavras têm o poder de construir ou destruir. Como você usa as suas palavras? Antes da gente explorar com mais riqueza esses dois versículos, vamos contextualizar um pouquinho onde nós estamos na carta de Tiago. Tiago, até aqui, ele já nos abordou de maneira bem incisiva a tentação e o desejo que levam ao pecado e a importância de sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele fala isso no capítulo 1. Tiago também vai continuar falando sobre a rejeição da parcialidade, nos instruindo a evitar a discriminação dentro da comunidade. E aqui no capítulo 2 ele nos chama a atenção sobre isso. No capítulo 3, Tiago se detém especialmente sobre o controle da língua, nos mostrando que uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. E que nós precisamos da sabedoria que é do alto, para que os nossos discursos, as nossas falas, a nossa postura possa produzir paz e não discórdia. Já no capítulo 4, nós vemos como o orgulho e a arrogância são frutos dos desejos mundanos que por vezes governam nossos corações. E esses desejos nos afastam de Deus e uns dos outros. E agora, ao avançarmos para o versículo 11 e 12, Tiago aprofunda ainda mais o tema da fala, o tema da língua, mas com uma abordagem bem específica que ele vai trazer a nós aqui. A fala crítica e destrutiva, ou falar mal, dentro do corpo de Cristo. E aí a gente vai voltar muitas vezes para dentro de uma comunidade, mas traga esses pensamentos também para fora da igreja. Como a nossa postura nos revela como lidamos uns com os outros. Aqui nesse contexto de Tiago, as divisões, os ciúmes, os ressentimentos que emergiam entre os irmãos, eles eram alimentados pela maneira como eles falavam uns dos outros. E Tiago aqui vai nos dizer que não é apenas um hábito ruim esse, mas é uma violação à lei de Deus. Nós acabamos de ler Tiago falando sobre isso. É uma usurpação do direito de julgamento, direito de julgamento esse que pertence unicamente a Deus, e nenhum ser humano. Imagine uma cidade, diferente de Belo Horizonte, só casas. Uma cidade que é construída só de casas, onde cada casa está cercada por muros, e muros altos, construídos ao longo do tempo, por causa de fofocas, críticas, palavras malditas, falar mal um dos outros, e constantemente esses vizinhos estão em brigas entre eles.
Quando alguém escolhe a crítica destrutiva ou falar mal, é como se estivesse colocando ali uma pedra nesse muro. Cada vez que fala mal, traz uma crítica sobre alguma pessoa, sobre alguma situação, ele vem e coloca uma pedra a mais nesse muro. E cada vez mais se separando uns dos outros. E em pouco tempo, a cidade está inteira, a cidade inteira se torna em um labirinto, onde você não enxerga mais a casa e muros altos. E a paz e a alegria e o companheirismo se perdem. Apenas aqueles dispostos a derrubar esses muros por meio de palavras de encorajamento e edificação conseguem enxergar o próximo com compaixão e amor. A fala crítica ou falar mal cria um ambiente inóspito, mas a fala de paz e amor, ela faz com que os muros caiam. E Tiago, nesses 2 versículos que a gente leu, ele nos chama a esse compromisso sério com a integridade na forma como nós falamos sobre o próximo e com o próximo. Versículo 11 de novo, vamos voltar lá. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Tiago começa com uma advertência muito direta. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Esse falar mal, a palavra no original é catalaleo. Essa é a palavra no original. Por que eu estou falando essa palavra? Porque a gente precisa compreender o contexto ou o significado dessa palavra. Esse catalaleo, ele abrange uma gama de atitudes e ações hostis e desdenhosas em relação ao próximo. E aqui Tiago ele não se refere apenas ao tipo de crítica aberta, mas ele inclui também insinuações, difamações, murmurações em conversas privadas ou conversas públicas. Ou seja, ele está dizendo, todo tipo de conversa que não vem para a construção ou para a edificação, conversas que têm insinuações, conversas que têm difamações, conversas que têm murmurações, conversas que não produzem graça e paz na vida das pessoas, elas são catalaleo. Falamos mal um dos outros. É até um palavrão, né? Você pensou. E esse tipo de fala, queridos, cria divisões e destrói a confiança dentro da igreja e também dentro das comunidades onde nós estamos inseridos. Em nosso bairro, em nossa vizinhança, em nosso trabalho, com nossos amigos, na escola, enfim, onde quer que nós estejamos. Esses atos de falar mal vai muito além de uma questão de relacionamento interpessoal. Quando nós atacamos o próximo, nós quebramos o mandamento central, que é o quê? Amar ao próximo. Em Levíticos, capítulo 19, versículos 16 e 18, abram lá suas Bíblias. Levíticos, capítulo 19. Levíticos 19, versículo 16 e 18. Nos diz o seguinte: não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida de seu próximo corre perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem o ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que erram, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Em Levíticos, esse texto que nós acabamos de ler, Deus ordena, queridos, que o seu povo não odeie, nem se vingue uns dos outros, mas que ame uns aos outros. E Tiago ele está invocando essa perspectiva da lei para alertar que essa crítica ou falar mal, esse falar mal ele representa um distanciamento
dessa essência amorosa e comprometedora da fé. Mas Tiago, queridos, não para na moralidade. Ele eleva essa questão a uma transgressão da própria lei. Nós acabamos de ler lá em Levíticos. Quando nós criticamos o irmão, quando nós falamos mal de uma pessoa, seja da fé ou não, nós nos colocamos acima da lei, como se estivéssemos além dela, capacitados a julgar essa lei. E aqui eu abro um parêntese. A lei, na perspectiva de Tiago, assim como de Paulo, não é no sentido de sermos justificados, não é nesse sentido, mas como uma referência ética para a vida cristã. Se queremos saber como devemos nos relacionar uns com os outros, como deve ser a nossa prática comum nessa vida, olhamos para a lei, olhamos para o que as Escrituras nos dizem lá no Antigo Testamento, princípios como esse em Levíticos, como deve ser o nosso relacionamento uns com os outros, que devemos amar uns aos outros, nós devemos não nos vingar, não odiar, mas sim procurar amar. Ou seja, trazendo como uma referência ética para a vida cristã. E Tiago está dizendo, se nós falamos mal de alguém, nós nos colocamos acima da lei de Deus. Essa atitude desrespeita a estrutura divina estabelecida para o convívio comunitário. E em vez de nos submetermos à lei, de novo, não no sentido de justificação, mas no sentido de vida ética cristã, nos elevamos como juízes dela. Algumas perguntas bem pertinentes. Será que nós temos autoridade para nos colocar nesse lugar? Estamos, em nossas palavras, cumprindo ou desobedecendo a Deus? Tiago aqui, querido, chama cada cristão a refletir. Quando eu escolho falar mal contra o próximo, estou de fato honrando a vontade de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas ou para a comunidade? A advertência, então, ela não se limita a uma questão moral apenas, mas a um questionamento sobre a nossa visão de Deus e da nossa posição como servos de Deus nesse mundo. E aqui fica um desafio para cada um de nós. Como as nossas palavras e ações têm se posicionado em relação ao amor incondicional que Cristo nos ordenou? No versículo 12, Tiago vai dizer: somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar ao próximo? No verso 12, Tiago continua afirmando: há somente um legislador, aquele que pode salvar, aquele que pode destruir. E essa afirmação, queridos, é uma afirmação teológica muito profunda, que destaca o Senhor como a única autoridade de estabelecer a lei e julgar conforme essa lei. E aqui Tiago, ele aponta diretamente para o entendimento judaico de Deus como legislador supremo. Lá em Isaías capítulo 33, versículo 22, o profeta vai dizer: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E essa é a exclusividade divina. E coloca o ser humano em uma posição de completa humildade e dependência de Deus. Quando Tiago afirma que apenas Deus pode salvar e destruir, ele está nos chamando a lembrar que o poder de vida e de morte não pertence a nós. O ato de julgar não envolve apenas determinar o que é certo ou o que é errado. No sentido espiritual, implica em decidir sobre o destino eterno. E esse é um papel, queridos, que nenhum ser humano, por mais moral que seja, ele tem o direito de usurpar. Apenas Deus possui a sabedoria e a justiça perfeita
para julgar cada coração, cada intenção, cada atitude. E esse entendimento confronta uma tendência muito comum e muito sutil em cada coração do ser humano, no meu e no seu coração. O desejo que nós temos de tomar para nós mesmos um senso de superioridade moral. Nossa inclinação ao julgamento muitas vezes sugere uma falsa sensação de segurança espiritual. É como se tivéssemos alcançado uma condição superior a outra pessoa. Mas, na verdade, ao julgarmos o próximo, ao julgarmos alguém, nós estamos negligenciando a nossa própria falibilidade e desconhecendo e desobedecendo a Deus. Paulo nos lembra em Romanos, abre suas Bíblias, Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, versículo 4. Ele diz o seguinte: quem são vocês para condenar os servos de outras pessoas? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Tiago nos desafia a refletir: quem nos deu o direito de julgar? Quem nos deu o direito de julgar ao próximo? Quem te deu o direito de julgar a outra pessoa? Ao fazermos essa advertência, Tiago vai nos revelar um problema duplo aqui. O julgamento presunçoso que fazemos dos outros e o julgamento errôneo que nós fazemos de nós mesmos. Quando nos colocamos como juízes, estamos presumindo que nós temos uma visão perfeita e isenta de erros. Mas como Tiago nos mostrou em capítulos anteriores, nós somos tão sujeitos a falhas e limitações como qualquer outra pessoa. Para Tiago, queridos, não há separação entre o comportamento e o compromisso com Deus. Quando nós criticamos e julgamos os irmãos ou qualquer outra pessoa, nós estamos minando a confiança e o amor que devem ser as bases de qualquer comunidade cristã. Essa fala crítica ou esse falar mal, ele desconsidera a posição de Deus como único juiz e legislador, pois nós nos colocamos nesse papel. Estamos dizendo, em outras palavras, que a nossa opinião, ela tem mais peso do que a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. E Tiago quer que nós vivamos em uma comunidade que reflete o caráter de Deus, aonde o respeito e a compaixão predominam. Esta é uma demonstração, queridos, visível do poder redentor do Evangelho. Nossa missão não é nos colocarmos como juízes de nossos irmãos, e acredito que não é o contexto da nossa igreja, mas sai da igreja e vai para a vida comum. Nossa missão não é nos colocarmos como juízes da vida de outras pessoas, mas como sim cuidadores, edificadores, aqueles que estão ao nosso redor com palavras de encorajamento e palavras de amor. No final aqui, Tiago nos apresenta um quadro de humildade e submissão a Deus. Tiago nos desafia, queridos, a abrir mão de qualquer impulso de crítica ao próximo. Ele está nos lembrando que quando nós fazemos isso, nós nos colocamos contra a lei de Deus, que é o único juiz. A advertência de Tiago aqui ela é bem clara para nós. Ao falarmos mal de alguém, não apenas causamos danos à comunidade, seja a igreja onde você está inserido,
mas também violamos a essência da nossa fé. Deus nos chama, queridos, a uma vida de amor e de edificação mútua, onde as nossas palavras são ferramentas de encorajamento e não de destruição. Nós precisamos reavaliar cada palavra, cada pensamento, cada julgamento que nós fazemos. E no final, nós devemos perguntar: será que as nossas palavras e atitudes, elas refletem um caráter amoroso de Cristo? Será que as nossas palavras e atitudes, elas refletem o caráter amoroso de Cristo? Será que estamos vivendo como servos de Deus ou estamos nos colocando no trono de Deus? Esse entendimento precisa nos levar a compromisso de fazermos da nossa fala, queridos, um reflexo da graça de Deus e do amor de Deus. As nossas palavras, elas precisam ser instrumentos para derrubar os muros e promover a reconciliação e o amor. Nossa postura, nosso comprometimento, a forma como nós relacionamos, ela não pode ser guiada pelo nosso senso de justiça. Ela não pode ser guiada pelas nossas próprias vontades. Ela não pode ser guiada pelo Deus que não é Deus, que nós idolatramos dentro do nosso coração. Enquanto eu pensava nessa mensagem, tanto que eu pensava de gente que eu falei mal na máquina, no nosso trabalho, às vezes dos nossos parentes, talvez dos nossos amigos, porque nos colocamos como juízes, como árbitros sobre a vida da outra pessoa. O Tiago nos chama a reconsiderar a nossa postura. Percebam que Tiago vem teando uma vida cristã muito prática a cada versículo que ele nos traz a reflexão. Nosso senso de justiça, que é real, que é verdadeiro, que deve ser sim pensado e trabalhado, não deve governar nossos corações, não deve governar nossas mentes, não deve governar nossas falas, não deve governar aquilo que nós somos, mas sim a graça de Deus governar e conduzir nossas vidas, para que, através das nossas atitudes, das nossas falas, do nosso compromisso, do nosso compartilhar da vida comum e diária, nós possamos ser pessoas que vão promover constantemente reconciliação e amor. Que a integridade espiritual, queridos, ela seja vista não apenas no que nós dizemos, mas no cuidado com que nós escolhemos cada palavra que sai de nossas bocas, para que o Senhor seja honrado e glorificado através de nossas vidas. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar e destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar ao próximo? Portanto, que direito eu e você temos de permitir que nosso senso de justiça governe nossas vidas? Nenhum. Nenhum. Que sejamos destruidores de muros, ao invés de construtores de muros. Obrigado, Jesus, por esta manhã, por esta palavra, por esta mensagem, ó Deus. Que o Senhor tome, ó Pai, nossos corações em suas mãos, que as expressões, ó Deus, de nossas vidas
sejam expressões que promovam, Deus, graça, paz e misericórdia por onde nós passarmos, e não mágoa, ressentimento, dolo, raiva, ira, vingança. Que a gente fale, ó Deus, graça e bondade que nós recebemos do Senhor, e que se houver, ó Pai, em algum momento um senso de justiça nosso gritando para governar nossos corações e mentes, que a gente leve até o Senhor e deixe que o Senhor, ó Deus, julgue a situação. Mas além disso, Pai, que o Senhor derrame graça e paz sobre os nossos corações para lidarmos, ó Pai, seja com quaisquer conflitos que possamos estar passando ou vivendo, Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em tudo isso. Graças te damos, Jesus, e oramos em teu nome, ó Deus. Amém.